Olá a todos, tudo bem? Eu decidi falar para vocês hoje sobre a minha experiência com empreendedorismo. Bem, a gente tem uma música de fundo aí, viu? Alguns vizinhos hoje estão fazendo um churrasco aqui perto do meu apartamento, então fica como fundo musical aí para vocês. Então, a minha experiência com empreendedorismo, né? Eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Na verdade, eu comecei a empreender desde quando eu era jovem, desde quando eu tinha 17 anos, que eu comecei, por exemplo, a dar aula particular de inglês para alguns amigos e quando eu decidi ajudar alguns outros amigos a estudar e a cobrar por isso e, e a ganhar dinheiro com fotografia, por exemplo, com alguns projetos que eu pensei. Então, o empreendedorismo sempre foi algo muito presente na minha vida, né? Eu não tenho como me definir hoje sem utilizar esse vocábulo. Trabalhei, né, durante muito tempo, também em algumas instituições, mas o empreendedorismo e os meus negócios digitais, eles foram tomando uma dimensão tão grande na minha vida que eu tive que abandonar e me livrar de vez, o que foi ótimo, de qualquer relação com o trabalho convencional que as pessoas têm hoje, né? Com carteira assinada, presos a um local, a um salário. Não que isso seja um problema. Se a pessoa vive bem dessa maneira e se ela consegue se organizar dessa maneira em relação às finanças dela, isso não é um problema. É aquela coisa, né? Às vezes permanecer na caverna, né? A gente pensando o mito da caverna de Platão, não é um problema. Não necessariamente as pessoas precisam sair da caverna, né? Eu vejo o empreendedorismo digital hoje nessa perspectiva de sair da caverna, porque não é muito convencional, né? Mas permanecer na caverna, permanecer na relação de trabalho que a maioria das pessoas permanece hoje, vinculadas a uma instituição, né, com carteira assinada ou alguma coisa nesse sentido, isso não é um problema, né? Pode ser no sentido de essas pessoas, vamos dizer assim, perderem tempo e dinheiro disponibilizando uma grande quantidade de horas do dia delas para receber um salário que, em relação ao lucro da empresa, é insignificante. Mas aí isso define a pessoa na condição de trabalho que ela está. Ela não é um empresário, né? Ela é um assalariado. Então, algumas pessoas gostam dessa certa, vamos dizer assim, estabilidade que o salário traz, mesmo que não seja um salário de um funcionário público, que seja um salário de uma pessoa que trabalha para uma empresa, né? E é claro que os salários não são uma média desses salários não é tão alta hoje, né? Mas mesmo assim as pessoas gostam dessa estabilidade que a carteira assinada, entre aspas, permite. E se a gente fala de funcionarismo público, por exemplo, que é uma coisa muito em voga aqui em Brasília, aí isso é mais significativo ainda para a vida das pessoas. E agora o empreendedorismo, ele traz certos riscos, né? Mas eu acho que as pessoas no Brasil, elas são muito dependentes ainda do Estado, elas estão ainda muito presas nessa relação de assalariado. Tem muitos empreendedores e empresários pelo Brasil, claro, mas a gente, por exemplo, não tem uma cultura, acredito, de empreendedorismo. A própria escola, né, não traz, isso não é trazido para a escola para discussão, por exemplo. E o que eu vejo como algo muito limitador, né, para o próprio desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das pessoas, para questões relacionadas à cidadania, por exemplo. Enfim. Pessoal, eu sou empreendedor há vários anos, como eu mencionei. Mas nos últimos anos eu tive de largar meus empregos
eu tinha mais de 2 empregos, e me dedicar exclusivamente ao empreendedorismo. Foi uma coisa que eu já tinha investido há alguns anos e que eu tive retorno anos depois desse, digamos, investimento. Eu comecei a ficar muito sobrecarregado em virtude da quantidade de coisas que eu fazia, e eu comecei a perceber que o retorno que eu tinha como empreendedor era muito maior do que o retorno que eu tinha como assalariado, né? 10 vezes mais, 15 vezes mais. E eu me cansava muito menos, era menos estressante, eu me sentia mais valorizado. Eu não vou explicar, fazer um tutorial aqui, até porque, enfim, as pessoas não costumam compartilhar esse tipo de informação dessa maneira. E eu não pretendo trilhar o meu caminho para ser seguido como exemplo. Até porque é apenas um caminho, é o caminho que deu certo para mim, pode ser que não dê certo para você. Eu vou pincelar algumas coisas da minha experiência, mas vejam isso como um caminho possível a partir da minha experiência para você pensar, por exemplo, a sua, e não como um exemplo a seguir. Eu tive de largar, como eu disse, o meu emprego e trabalhar, me dedicar exclusivamente aos meus negócios. Isso deu muito certo, eu fiquei com medo no início, fiquei receoso, mas depois foi só uma questão de me organizar, de organizar as minhas finanças, de organizar o meu estilo de vida, de repensar dinheiro, né? E de me reeducar também em várias questões, principalmente em nível financeiro, e a investir o dinheiro, que por exemplo eu junto, eu guardo, em fontes de investimento e não depender apenas do que eu recebo, por exemplo, de empreendedorismo, para conseguir ter uma vida mais estável, enfim. E também me organizei em termos de gastos com saúde, em termos de riscos que eu posso ter trabalhando dessa maneira, e enfim. Hoje eu percebi que eu não preciso viver em um lugar fixo, né? Essa visão de estar preso a um lugar é uma visão limitadora, que se vincula muito a maneira pela qual o mundo se organiza hoje, em termos de trabalho, né? E eu não preciso hoje, isso é muito libertador, preso a um local, né? Por exemplo, no ano passado eu me mudei para Londrina, né? E eu sempre passei mais de um mês viajando para outros países, então as minhas férias não eram férias de 2 semanas. E se eu quisesse prolongar esse período, eu poderia ficar onde eu quisesse, porque eu não precisaria necessariamente voltar para casa. O que me prendia a voltar para casa era o fato de eu estar pagando, por exemplo, na época, aluguel, né? Então, de certa maneira, era perda de dinheiro, porque eu teria que pagar um aluguel e ao mesmo tempo pagar a moradia de onde eu tivesse. A partir do momento que eu parei que eu não fiquei preso a essas questões, a minha vida começou a mudar, e eu comecei a perceber que eu não preciso, como eu disse para vocês, de um lugar fixo. Então eu me mudei para Londrina, eu sou de Brasília, no Paraná. Eu permaneci lá algum tempo, acabei não me adaptando, voltei para Brasília, por exemplo, e hoje eu vou me mudar para não é bem mudar, eu acho que é possível utilizar o verbo mudar, porque eu não penso que isso é simplesmente uma viagem. Por outro lado, eu não sou cidadão do outro país. É difícil falar nesse estilo de vida em relação ao empreendedorismo digital hoje, porque há algumas limitações para empreendedores. Então eu estou indo para a Tailândia, certo? Porque eu quero, e como eu trabalho pela internet, eu não preciso, como eu disse, mais uma vez, estar em lugar algum, né? Só que tem algumas limitações. Eu vou como turista, e eu também não pretendo ficar preso na Tailândia e
o que, na verdade, o que me motiva ir para lá hoje é o custo de vida, o fato de poder conhecer outras culturas por um tempo maior, né? Não só a cultura da Tailândia, mas de países vizinhos ali. Então eu pretendo, pelo tempo que é possível um brasileiro permanecer lá, que são 3 meses, como turista, permanecer 3 meses lá, ficar 3 meses lá e dar uma volta por outros países por mais 3 meses, voltar para lá depois, porque é permitido, você pode voltar, não há um certo limite, pelo menos não na Tailândia, em relação à quantidade de vezes que você volta. E assim é possível organizar a sua vida. Você pode passar 3 meses em um país, 3 meses em outro. E é claro que isso implica gastos, né? Porque se a gente não tem conta em outros bancos internacionais e a gente precisa do dinheiro para fazer essas coisas, a gente pode perder bastante dinheiro com taxa de conversão de moeda, com saque. Mas é possível, mesmo que eu não tenha esses direitos de cidadão, e ainda assim é mais barato do que viver aqui no Brasil, por exemplo, em relação a alguns países, como é o caso da Tailândia, viver gastando menos, por exemplo. Então, e há estratégias para que as taxas de câmbio, de saque, né, com o seu cartão em outros países não tire tanto do seu dinheiro. Então, eu me organizo hoje dessa maneira em relação ao meu dinheiro para conseguir, né, viver da maneira que eu penso, né? Eu sou adepto do Thoreau, ele é um escritor norte-americano, e ele traz uma frase que me inspira muito, que diz o seguinte: viva a vida que você sempre imaginou. Eu acho que o empreendedorismo digital ele se articula de alguma maneira a essa frase. Eu acho ela muito reveladora do empreendedorismo digital hoje. Então, empreendedores digitais hoje são pessoas que elas trabalham pela internet, elas têm negócios pela internet, elas se organizam financeiramente, né? E elas não são soltas pelo mundo, né? Mas elas veem possibilidade, estilos de vida em outros locais. Então, é aquele cara que pode, por exemplo, que independente, ele pode estar onde ele quiser, porque ele não está preso a uma instituição, a um salário, a um local, ele não está preso, né? Então ele pode trabalhar na Tailândia, na China, na Europa, no Japão, onde ele quiser. E isso permite uma certa liberdade, tanto em termos financeiros quanto em termos de estilo de vida. E isso é muito interessante. Hoje, quando eu explico para as pessoas a minha profissão, e até para explicar isso para minha família, é muito complicado, porque eles simplesmente não entendem. Eles acreditam que eu sou uma pessoa solta, que perdida pelo mundo, que está sempre viajando. É claro que nessas viagens eu busco me conhecer melhor, eu busco aprender, etc., sobre mim mesmo. Mas o mundo é tão grande, né? Eu não vejo motivo para estar preso a nada. E o fato de eu estar em outro lugar trabalhando não diminui a minha produção, muito pelo contrário, porque eu preciso daquilo para continuar nessa vida. Então eu sou muito comprometido com o meu trabalho, né? E com os meus negócios na internet, e divido o meu dia de maneira que eu possa aproveitar, aproveitar a minha vida, curtir e também produzir, né? E isso é muito bacana hoje. Isso é possível graças a, por exemplo, eu sou muito grato aos meus clientes. Eu acho que se não fosse pela internet hoje, a minha vida seria completamente diferente do que ela é. Então, a internet com certeza ela preencheu aí um espaço no empreendedorismo muito interessante, muito promissor, né? É possível você ter possibilidades, não é legal dizer, enfim, pleonasmo.
é possível investir em várias formas de negócio pela internet e como eu disse, né, não é interessante fazer essa separação entre empreendedorismo e empreendedorismo digital. Eu acho que hoje o empresário ele precisa conhecer um pouco sobre empreendedorismo digital, porque senão ele vai à falência, acredito. Né? Se não houver um canal aí, um fluxo para atividade empreendedora pela internet. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, vídeo é um pouco extenso, e que vocês possam a partir deles repensar o seu estilo de vida, a maneira pela qual você trabalha e rever seus ideais, e é isso. Um abraço a todos e muito sucesso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar o comentário no meu blog sobre isso. Um abraço a todos. Tchau.